Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração e permaneça agora e para todos sempre. Que o Senhor Jesus esteja conosco nesses dias para nos mostrar o caminho da vontade de Deus. Invoquemos agora o Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, o nosso coração fica aberto para que tu faças nele a tua morada. Nós queremos ser o santuário do Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos o Espírito Santo junto conosco, para nos ensinar todas as coisas, para nos iluminar, para nos dar sabedoria, para que possamos, através do Espírito Santo de Deus, sabermos qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem nos iluminar, vem nos ensinar, vem nos dar sabedoria para a honra e glória do Senhor Jesus. Os que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos em Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa. Vem estar conosco. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora aqui conosco, porque Ele prometeu que quando duas ou mais pessoas se reunissem no Seu nome, Ele estaria no meio delas. Sintamos a presença de Jesus aqui agora, nesse instante conosco. E nesse momento que nós estamos sentindo a presença dEle, vamos aproveitar para pedir perdão dos nossos erros e pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, as nossas transgressões que cometemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Digamos todos: Senhor Jesus, nós nos arrependemos destes pecados e te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Sintamos agora o maravilhoso perdão de Cristo. O perdão é uma coisa tão bonita que nós não sabemos fazer, por isso nós não cremos nesse perdão maravilhoso de Cristo que nos perdoa o pecado. Tantas vezes quantas nós pecarmos e quantas vezes tantas nós pedimos perdão, se houver em nós um propósito firme de não voltar a pecar. Sintamos esse perdão agora e digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como nosso Salvador, como Filho de Deus. Nesse momento, quando a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, nós nos tornamos também filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos direito à herança da promessa. Nós temos direito à irmandade com Cristo. E nos tornamos filhos do Pai. Aquele que é o dono do ouro e da prata. Aquele que é o Criador de todo o mundo e de todo o universo. Aqueles que creem, digam glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos meditar hoje sobre uma passagem da Bíblia maravilhosa, que é o Salmo 107. Eu gostaria de fazer uma rápida análise desse Salmo 107, porque ele é um salmo especial para aqueles que estão em tribulação, para aqueles que estão passando uma tempestade na vida, para aqueles que estão passando problemas na vida. Então esse Salmo 107, ele é especial para nós orarmos, para nós o invocarmos quando nós estivermos em tribulação, em aflição, em angústia, em doença, quando nós estivermos passando problemas graves na nossa vida. Esse salmo é especificamente para esses momentos, para nos levantar, para nos tirar daquela maré baixa que a gente passa quando está passando por alguma angústia, por alguma aflição ou atribulação. Vamos ler apenas alguns versículos desse salmo, começando do versículo 8. Ele diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. A todo instante, a todo momento, a gente tem de render graças a Deus, porque quando a gente está numa tribulação, o demônio diz assim: você vê como é que é, você pensa que é filho de Deus, você pensa que Deus te ajude, e vê o estado em que você se encontra. E é justamente nesse instante é que nós devemos render graças a Deus, porque o demônio está nos cegando de várias coisas boas
que Deus fez, está fazendo na nossa vida, e ele só mostra, o Satanás só mostra aquela coisa ruim que nós estamos passando naquele momento. Aí a nossa bocona, a nossa bocarra, fica imprecando contra Deus, porque está passando aquela tribulação, esquecendo-se que naquele mesmo instante, Deus está te dando o dom da vida, Deus está te dando uma série de benefícios, Deus está te dando uma série de favores que você não está vendo, você está cega, porque Deus está lhe dando e o diabo está lhe tirando a visão para ver somente a angústia, somente a tribulação, somente a aflição. Uma das formas de nós vencermos a tribulação é no momento dela, a gente voltar as costas a ela e olharmos os benefícios que Deus tem feito para nós. Por isso o Salmo manda a gente render graças ao Senhor por sua bondade. Por maiores que sejam as atribulações que nós estamos passando, se você meditar, você vai ver que muito maiores são as bondades do Senhor a teu favor. E continua aqui. Pois ele descedentou a alma sequiosa. Ou seja, Deus é aquele que no momento em que nós estamos com sede, sede de amor, sede de justiça, sede de bens, sede de família, sede de todas as coisas, ele vem e quando a gente pede a ele, ele nos atribui, ele nos dá. E diz assim, e farta de bens ao Filho do Homem. Farta de bens. Ou seja, ele não é falta de bens, ele farta, ele é abundante em bens. Aí é outra coisa que as pessoas sempre não fazem avaliação. Ah, mas quem sou eu? Pobre, miserável, sem nada. Olha para trás e vê quanto Deus já lhe deu. E vê quanto Deus lhe sustentou. E vê quanto Deus esteve presente na sua vida. E vê quanto Jesus voltou o seu olhar para você, para ver como você foi aquinhoado com bens diante do Senhor. Agora, veja aqui uma coisa interessante para a gente descobrir quais são as razões pelas quais a gente está em atribulação. Olha aqui. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Interessante observar uma coisa. Vão na origem da tribulação, vão na origem da aflição, vão na origem da angústia e vocês vão encontrar ali o distanciamento da gente com Deus. Nós vamos encontrar o distanciamento que nós tivemos no Senhor. E aí quando a gente se distancia de Deus, o demônio toma conta. E ele joga angústia, aflição, ele joga toda sorte de desgraça na nossa vida. Uma das formas que a gente vai descobrir a nossa tribulação é observar que esta tribulação é consequência de nós nos termos afastados de Deus e principalmente da sua palavra. E principalmente no momento em que a gente volta as costas à palavra de Deus, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. É uma coisa interessante. Ontem, nas perguntas, uma pessoa disse assim, mas Deus falou antigamente e hoje não fala mais. Nossa, Deus está falando toda hora. Abra a Escritura Sagrada, que você vai ver Deus te falando, não faça isso, não faça aquilo, faça dessa forma, faça desse jeito. Deus está te falando a todo momento, a todo instante. Agora o que acontece com a gente? A gente se rebela contra a palavra de Deus, a gente não quer ouvir a palavra de Deus, a gente despreza a palavra de Deus, a gente despreza o conselho de Deus. Quando Deus fala assim, você escolha bem o seu namorado, escolha bem o seu futuro consorte, a gente escolhe qualquer um, aí a gente depois reclama. Olha só que traste que está na minha vida. Mas Deus mandou escolher bem. Por que não escolheu bem? Por que não esperou? Por que não parou? E a vida é uma vida tão desgraçada que o demônio dá uns momentinhos assim da gente virar os olhinhos e depois as consequências são as mais diversas possíveis e as piores que nós podemos encontrar. Por quê? Porque nós desobedecemos o conselho do Altíssimo e não queremos ouvir a palavra de Deus. Tem gente aí falando assim, mas será que se eu ficar quietinho aqui, Deus vai falar comigo? Ora, a forma que você tem, primeira, de Deus falar com você,
é através da leitura da Bíblia Sagrada. Você vai encontrar todo dia, se você ler a Bíblia todo dia, você vai encontrar conselhos preciosos para a sua vida e vai encontrar a palavra de Deus te ensinando e mostrando para você o caminho por onde você tem de andar. Basta você obedecer, basta você aceitar a palavra de Deus, basta você crer nessa palavra, basta você seguir essa palavra. Mas quanto tempo faz que não se abre a Escritura para ler a palavra de Deus? Por isso eu aconselho a vocês adquirirem aquela Bíblia chamada Bíblia de Leitura Diária, porque essa Bíblia ensina, ela tem um trecho do Antigo Testamento, tem um trecho do Novo Testamento, tem um trecho de Salmos e tem um trecho de Provérbios. Isso é muito importante, porque todo dia você se habitua, você se obriga a ler aquela palavra de Deus. Todo dia você lê aquele trecho. Essa Bíblia é feita para você ler a Bíblia num ano. Se você quiser lê-la em 6 meses, você lê 2 dias por cada dia. Se você quiser ler em 4 meses, você lê 3 dias em cada dia. Você vai lendo aquilo ali. No princípio você vai lendo. Você vai lendo e aquilo vai sedimentando dentro de você. Aquilo vai entrando dentro de você. E quanto mais você lê, vou dar aqui um segredo para vocês. A Bíblia é uma coisa tão maravilhosa, que você nunca vai ler a Bíblia 2 vezes, sem que na segunda você enriqueça o seu pensamento, enriqueça o seu coração, enriqueça a sua alma. A Bíblia é uma palavra viva de Deus. Ela, a cada momento, a cada hora, ela se revela para nós que vamos lê-la de uma forma melhor, de uma forma mais calorosa, de uma forma diferente. Então, a leitura da Bíblia, não adianta dizer assim, eu conheço essa Bíblia dos pés à cabeça. Não conhece, não. Não conhece, não. Esses dias eu estava vendo uma pregação do pastor Silas Malafaia, e ele dizia assim, olha, na minha carreira de pastor, na minha carreira de homem de Deus, eu já li isso aqui milhares de vezes. Mas ontem, quando eu fui ler, eu descobri uma coisa que nunca tinha passado na minha vida. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é eficiente, ela traz a cada instante, cada momento, novidade para nós, e traz ensinamentos, e traz aquilo que mais nós precisamos, a orientação para a nossa vida. E continua aqui. Então vejam bem, a pessoa está sentada nas trevas, a pessoa está na sombra da morte, a pessoa está passando aflição, está presa em ferros, por quê? Porque se rebelou contra a palavra de Deus e desprezou o conselho do Altíssimo. Aí o que acontece? Abate-se-lhe o coração fica magoado, o coração fica triste, o coração fica cheio de temor, o coração perde aquela sua alegria, e aí a tribulação toma conta da nossa vida. Aliás, um dos remédios maiores para a nossa tribulação é a alegria. E a alegria a gente só tem quando a gente está fazendo alguma coisa de frutífero, alguma coisa de bom. Por exemplo, muitas vezes a gente passa uma semana atribulada, uma semana cheia de problemas. Quando chega no sábado e domingo, vai se fazer uma obra do Senhor, vai se fazer uma visita ao cárcere, vai se fazer uma visita ao hospital, vai se fazer uma visita a uma casa pobre, vai se levar um alimento para uma família que está passando necessidade, vai distribuir roupa, vai se fazer alguma coisa de bem, a alegria inunda o nosso coração. E tudo aquilo que a gente passou de atribulação, de aflição, de angústia, cessa na nossa vida. E nós começamos uma segunda-feira melhor. Por que muita gente emenda dia, emenda semana, emenda mês, emenda ano, na angústia, na aflição, na tribulação? Justamente porque no sábado e domingo não quebra o ciclo da desgraça, não quebra o ciclo da tribulação e aflição que sofreu durante a semana. Por isso que Deus colocou para nós o sábado, o descanso. O sábado é o dia de descanso. Ele colocou o sábado para que a gente rompa aquele meio de trabalho, aquela forma de trabalho, e naquele dia a gente se dedica ao Senhor. E quando a gente se dedica naquele dia ao Senhor, a nossa semana que começa em seguida, ela vai ser diferente. Ela vai ser uma semana completamente de vitória. E nós estamos habituados a descansar no sábado, que é obrigação que Deus nos mandou. E agora ainda tem o domingo. Então, na verdade, a maioria dos trabalhadores brasileiros tem 2 dias da semana de folga, em que ele pode fazer uma obra maravilhosa para quebrar o ciclo das atribulações. E continua aqui. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e os livrou das suas tribulações. Então, na hora dessa angústia, na hora dessa aflição,
não é xingar as pessoas, não é maldizer as pessoas, não é jogar o ranço sobre todo mundo, não é chutar o balde, não é fazer nada disso. É ficar quietinho e render graças ao Senhor e invocar o Senhor na sua vida. Senhor, as minhas forças estão cessando, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua força. E ele vem, porque está escrito aqui, ó, então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Tem gente que pensa que vai livrar-se da tribulação enchendo a cara de bebida. Dá uma cachaça aqui, né? Ou me dá uma garrafa de vinho, né? Ou então vou encher o caco de droga, de crack, de tudo quanto é porcaria. Pensa que com isso ele vai se livrar da tribulação. Mas o remédio está aqui, ó. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. E olha o que diz aqui: tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. O que é isso, despedaçar a cadeia? Nós estamos, todos nós, amarrados em cadeias pelo demônio. O demônio, se você balangar o beijo, botar a mãozinha assim, ele já vem e lhe prende as mãos. Se você colocar o pé em lugar que não pode, ele prende os pés. O demônio nos coloca em cadeias, e isto nos traz tribulação. E quando a gente invoca o nosso Deus, ele vem e quebra essas cadeias. Ele quebra a força do demônio na nossa vida. Ele quebra a influência de Satanás no nosso andar. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. Então vejam bem, quando eu me volto de costas para a tribulação e eu rendo graças ao Senhor pelas outras coisas que eu vejo que Ele está me fazendo, eu destruo a força do demônio sobre essa tribulação. Quando eu entrego ao Senhor, quando eu invoco o Senhor, Ele vem e quebra as cadeias. E quando eu me volto para ler as Escrituras Sagradas, eu encontro ali os conselhos para a minha vida, eu encontro ali a orientação para a minha vida. Agora veja bem, que coisa interessante. Os estultos, os bobos, os tontos, os beócios, por causa do seu caminho da transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Presta bem atenção, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. A aflição, a tribulação, a angústia, sabe para quem que é? É para o tonto, é para o bobão, é para o beócio, é para o tolo. Aqui, esse mesmo Salmo 107, no final ele diz assim: quem é sábio, atente para essas coisas e considere a misericórdia do Senhor. Então o tonto, o estulto, o bobão, ele por causa da transgressão que ele fez, por causa da ausência dele da palavra de Deus, por causa do distanciamento de Deus, ele recebe aflição, porque ele é tonto. Então ele fica aborrecido, ele fica triste e ele chega às portas da morte. Mas aqui está escrito no Salmo 107 que o sábio atenta para essas coisas. E o sábio vai fazer o quê? Vai render graças ao Senhor pelo muito que ele fez, pelas grandes misericórdias que ele deu. Segundo, não vai se afastar mais do Senhor e vai invocar esse Senhor na sua vida, e ele vai vir e vai quebrar os grilhões da aflição. Terceiro, não vai se afastar de Deus e vai ouvir a palavra de Deus através da leitura da Bíblia e através das pregações dos ministros de Deus. Está aí o remédio para a tribulação. Quem não quer, quem é estulto, quem é bobo, vai continuar amargando a tribulação, e aí vai buscar o consolo de um ombro amigo, de um pecado, de uma impureza, de uma impuditícia, né? E aí está escrito que Deus, olha só a respeito da palavra de Deus. E quando a gente invoca Deus, Deus envia a sua palavra, e esta palavra cura e livra de todo o mal que era mortal. Olha o que promete o Salmo 107. Quando você deixa de ser bobo, quando você fica sábio, você se volta para o Senhor. E aí a palavra de Deus que vem para você, ela sara, ela cura, ela nos livra de todo o mal mortal que está nos afligindo. Esta é a grande verdade. Nós podemos ser estultos, como diz o Salmo 107,
e continuar amargando a aflição, a tribulação. Ou podemos ser sábios, voltando para o Senhor e pedindo o livramento dele. Mas quando a gente fala aqui que o tolo, ele se afoga nas suas iniquidades, passemos aqui para um estudo da palavra de Deus que é feita através, vamos voltar sempre, do apóstolo Paulo, que na epístola que ele escreveu aos Efésios, e os Efésios são os moradores de Éfeso, uma cidade do Oriente, ele nos dá um ensinamento extraordinário aqui, extraordinário. Olha o ensinamento que ele nos dá no capítulo 5 da epístola aos Efésios. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. A impudicícia, o que é impudicícia? Impudicícia é tudo aquilo que fere o pudor. O pudor é a vergonha. O pudor é a pureza. Então tudo aquilo que fere o pudor, tudo aquilo que fere o pudor, chama-se impudicícia. E o que Paulo diz? Que toda sorte de impureza, de cobiça, nem sequer se nomeie entre vós. Aí, gente, eu fico abismado do que acontece nesse querido Brasil. Aqui a campanha na cidade de Joinville. Olha o candidato a prefeito. Olha o candidato a prefeito. Ó, bigodudo, né? Bigodudo, barbudo, de beijo e abraço com a molecada da cidade. Isso aqui, gente, não tem bênção de Deus. Aí você critica isso aqui, eles dizem assim, esse pastor é antigo, é antiquado, ó, é velho, ele é tonto, bobão. Hoje é moderno. Mas que modernidade é essa, gente? Que modernidade é essa? Eu não consigo entender uma coisa dessa. Que modernidade é essa? Fazer a coisa mais preciosa que Deus fez nesse mundo, que foi a mulher. Largar a mulher para pegar olha aqui, um bigodudo, barbudo, né? Mal cheiroso, sei lá o diabo que é. Aí, um beijão. Que é isso, gente? Aonde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Então isso aqui não tem a bênção de Deus. Amanhã tem uma doença, tem uma dor, tem uma enfermidade. Ah, é Deus que está me provando. Que provando coisa nenhuma. Deus é que está te amaldiçoando porque você buscou a maldição de Deus. E no lado de cá, olha, esse aqui, desse lado aqui, um cidadão fazendo propaganda da maconha. Aqui, o paladino da maconha, ele quer introduzir a maconha. Aí a gente vai, né, e pega o jornal Estadão de São Paulo e veja aqui, o Brasil é o maior mercado mundial de crack, é o segundo. Não, é o maior, é depois dos Estados Unidos. Brasil é o maior mercado mundial de crack, de cocaína, e só fica atrás dos Estados Unidos. Olha aqui. Olha aqui. E eu acho que se for feita uma análise de consumo per capita, nós somos os primeiros. É porque os Estados Unidos é mais porque lá tem o dobro da população aqui do Brasil. Então por isso que eles têm mais uso de cocaína, de crack e dessas coisas todas. Eu acho que o uso per capita do Brasil é o maior de todos. Aí temos gente que vendo o mal que o crack, que a cocaína, que a maconha faz à nossa mocidade, que está hoje cerca de 6 milhões de jovens se perdendo, se acabando, sem destino, andando que nem zumbi para a rua. Quando a gente vê uma coisa dessa, como é que a gente pode admitir que um candidato pregue a maconha, a liberação da maconha, para que a maconha seja livre, para que todo mundo, né, possa usar maconha, todo mundo possa usar crack, todo mundo possa usar cocaína? Como é que pode ser uma coisa dessa? Então essas libertinagens, essas libertinagens aqui, isso tudo é coisa que Deus condena. Mas se dá que Deus condena mesmo? É muito fácil. Deus destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Destruiu 2 cidades, porque estavam nesse vício da homossexualidade. Deus pode pegar o dilúvio. Antes do dilúvio, qual era o pecado dos homens? Era a homossexualidade. Era a homossexualidade. Deus então resolveu destruir o mundo e só livrou aqueles 8 da família de Noé, que não estavam nesse vício. Teve uma cidade que a Bíblia nos narra, que o pessoal da cidade foi pegar
um coitado de um profeta que chegou lá de noite, né? E Deus mandou destruir a cidade inteira. Mandou destruir a cidade inteira. A cidade foi atacada e foi colocada no chão. O próprio Ló, quando recebeu a visita dos anjos lá em Sodoma, em Gomorra, o que aconteceu com ele? O pessoal veio na casa dele e diz: entrega para nós esses jovens bonitos que chegaram aí agora, porque nós queremos abusar deles. Olha só aonde nós estamos. E hoje nós estamos vivendo mais ou menos a mesma coisa. E aquilo que está escrito aqui, que só aquilo que eles fazem no escôndito, só referir a vergonha, hoje se tornou orgulho, honra, né? Meu Deus, que coisa terrível. Eu não sei onde nós vamos parar com esse sistema de modernidade. Aí diz que essa palavra aqui de Deus é antiga, que Deus, o que ele falou não vale mais. E o que eu fico abismado é de ver a sociedade rabínica do Brasil, quer dizer, os rabinos judeus brasileiros permitirem o homossexualismo, dizendo que isso é um avanço da palavra de Deus, ou seja, que isso é uma modernização da palavra de Deus, que aquilo que Deus diz antigamente está antigo, não vale mais, vale agora essa pouca vergonha que eles introduziram aqui no Brasil. Aí continua assim, olha o conselho que Paulo dá: a conversação torpe, essas conversinhas que a gente tem maliciosa, essas musiquinhas de duplo efeito, essas musiquinhas de duplo sentido, essas piadinhas sujas que se tem, aí está escrito aqui: nem palavras vãs ou chocarrices. Palavra vã o que é? Palavra jogada ao léu, que não tem sentido, coisa que a gente fala, porque a boca tem uma necessidade de falar tão grande, que às vezes a gente precisa ficar em silêncio, mas a linguanda bate lá em cima, bate embaixo, e a gente fala chocarrice, fala palavra vã, fala besteira, bobagem, que é melhor ficar em silêncio, é melhor ficar introduzido dentro de si, orando a Deus. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, nós temos de dar de ações de graça. Vou dar um conselho: quando a nossa língua estiver dentro da boca, e ela estiver incontida, e ela quiser falar, porque diz Tiago, que essa língua aqui é uma coisa que ninguém segura, é indomável, ele diz, é indomável, é como fagulha de fogo na floresta, incendeia tudo, né? Incendeia tudo. Quando a gente tiver com essa vontade, dá ação de graça, a Deus. Senhor, eu estou agradecido pela minha saúde, eu estou agradecido pela força que o Senhor me deu, eu estou agradecido pelo trabalho, pela família, eu estou agradecido pelo que o Senhor fez na minha vida. Dá graças a Deus, em vez de falar coisas vãs e chocarrices. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou nenhum impuro, incontinente e impuro. Incontinente é aquele que não tem continência, ou seja, aquele que não tem pudor, aquele que não tem reserva moral. Esse é o que é incontinente. E o impuro é aquele que se lança às impurezas do sexo, porque o sexo é a coisa maravilhosa, mais bonita que Deus fez, mas tem de ser feito debaixo da lei de Deus. E eu vou dizer para vocês uma coisa: o sexo fora da lei de Deus, ele tem um gosto acre. Naquele momento pode até servir, a consequência daquilo é uma desgraça. E o sexo feito na lei de Deus, ele é doce, ele é puro, ele é contínuo, ele faz com que aquilo seja saúde, seja vida para as pessoas. O avarento é aquele que dorme em cima do dinheiro, não quer fazer bem para ninguém, não quer ajudar coisa nenhuma. O idólatra, o idólatra é aquele que põe Deus em segundo lugar e põe outros deuses na vida dele. Nenhum deles, está escrito aqui, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Olha, ninguém vos engane com palavras vãs. O que a gente vê é gente sendo enganada com doutrinas novas, como essa aí, né? A homossexualidade hoje, ela se aperfeiçoou, ela se modernizou. Então a homossexualidade é o que Deus quer. Que conversa mole é essa? Se Deus fez homem e mulher, se Deus tem um propósito para cada um de nós, nós estamos invertendo tudo, nós estamos pervertendo tudo, nós estamos fazendo com que a palavra de Deus não seja mais nenhuma. Por essas coisas vem a ira de Deus. Isso é importante. Vem a ira de Deus sobre os filhos
da desobediência. Gente, a maior dificuldade que nós temos de continuar com Deus é a nossa desobediência. Deus fez um paraíso. Deus fez um paraíso para nós morarmos lá. E aí nós desobedecemos. Fomos colocados fora. Deus manda a gente seguir a palavra dele. Nós desobedecemos. Aí vem o câncer, vem a doença, vem a enfermidade, vem toda a sorte, vem a infelicidade, vem a desgraça, vem pai contra filho, filho contra pai, vem toda sorte de desgraça na vida das pessoas. Por quê? Porque a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais, agora vem uma coisa muito importante, não sejais participantes com aqueles filhos da desobediência. Aí vem uma palavra à mãe e aos pais. O filho é desobediente. O filho se tornou homossexual. Aí a mãezinha, coitadinha, queridinha, fala assim: o que eu vou fazer, pastor? Vou perder meu filho? Você já perdeu o seu filho. No instante que ele trouxe um bigodudo para dentro de casa, você já perdeu o seu filho. Você já perdeu o seu filho. Ou no instante que ele for para casa do bigodudo, ele perdeu o seu filho. Então não perca o seu filho. Não perca o seu filho. Leve-o para Cristo, leve-o para Deus. Lute contra o diabo. Lute contra o diabo. Minha mãezinha querida, aquela cama de casal que você montou na sua casa, para que o seu filho receba outro homem, isso Deus condena, Deus proíbe. Não faça isso. Não seja participante. Está escrito aqui, ó, não seja participante com eles. Aquela caminha, minha querida mãezinha, que você arruma toda manhã e que os dois bigodudos saíram para fazer não sei o quê. Isso não é de Deus, filhinho. Isso não é de Deus. Para com isso. Em Paulo, na Epístola aos Romanos, está escrito assim, que aqueles que praticam isso aqui são dignos de morte, morte espiritual. E aqueles que participam, aqueles que apoiam, também são dignos de morte. E diz assim: pois outrora eres trevas. Agora que vem uma coisa interessante. Você pode ser treva um dia. Pode ser treva um dia, pode ser pecador, pode estar longe de Deus. Mas se você aceitar a palavra de Deus, se você aceitar Cristo, você passa para o mundo da luz. E aí você tem de andar no mundo da luz, andar como luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Este é o fruto da luz. E aí nós vamos fazer tudo aquilo que é agradável ao Senhor. Olha agora aqui o que Paulo nos diz. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Eu quero dar um novo recado aos pais e às mães que dão apoio, que dão ânimo, que dão coragem, que admitem, que ajudam os seus filhos homossexuais. Aqui está escrito: não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós temos de estar do lado de Deus. Você tem uma escolha, minha mãezinha. Fique do lado de Deus e não do lado do cão, do lado do capeta. E salve teu filho da abominação, e salve teu filho do pecado, e salve teu filho do erro, e leve-o para Jesus, e vá você também para Jesus, para que você encontre um dia a paz que está no reino de Deus. E no reino de Deus, vejam bem, não entram os impuros, não entram os impudentes, não entram aqueles que não têm pudor. Que Deus coloque no nosso coração a força e a vontade de agirmos de acordo com sua palavra. Porque o que diz Salmo 107? A gente entra em tribulação, entra em aflição, entra em angústia, quando a gente se afasta da palavra de Deus. E quando a gente busca a palavra de Deus, esta palavra nos sara, nos cura e nos livra de todo mal. E aí diz que a palavra de Deus quebra todos os grilhões do Satanás, quebra todos os grilhões do erro e do pecado. Vamos escolher o caminho do bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Os que creiam digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agora. Vamos interceder agora. Vamos interceder. Vamos fazer uma intercessão pelos aqueles pais e pelas aquelas mães que, não sabendo o que fazer, estão dando apoio a essa abominação da homossexualidade. Vamos pedir a Deus que dê força a esse pai, a essa mãe, para que ela possa
salvar o filho e a filha que estiverem na homossexualidade. Ó Senhor Jesus, nós entregamos agora os nossos pedidos. E o nosso pedido é esse, Senhor Jesus. Que o Senhor dê força, dê ânimo, dê coragem, dê força espiritual a todo pai, a toda mãe que esteja enfrentando neste momento o pecado da homossexualidade na sua casa ou na sua família. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos, abre, Senhor Jesus, com a tua luz, os olhos das pessoas que estão ajudando, das pessoas que estão sendo cúmplices, das pessoas que estão apoiando, das pessoas que estão aplaudindo esse pecado abominável da homossexualidade que Deus condena na Bíblia, que Deus condena em sua palavra. Ó Senhor, ajuda essas pessoas, ajuda esses pais nessa situação de angústia, de aflição, para que eles obedeçam a tua palavra. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Diga um amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, a honra, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos nos ungir, porque a unção quebra o jugo, né? E vamos para a vitória, né? Eu gosto quando a gente diz, não vou para a luta, vou para a vitória, né? Vou para a vitória, vou para o sucesso, em nome de Jesus.